Olá, Carol, tudo bom? Vamos lá. Nesse vídeo eu vou fazer análise da sua página de vendas, pontuando algumas coisas que eu acredito que podem ser melhoradas. Eu encontrei aqui algumas questões de argumento central, então qual o argumento central que você está utilizando na sua copy e o que a gente poderia utilizar de abordagem um pouco diferente para poder melhorar esse resultado, certo? E segunda coisa de estrutura da própria página, né? Como é que você organizaria ela da melhor maneira possível para que ela tenha uma página, para que ela se transforme verdadeiramente em uma página de vendas de alta conversão. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Fontes, sou copywriter profissional especializado em comunicação persuasiva para vendas online. Aqui abaixo desse vídeo eu vou deixar alguns informativos, né, do meu Instagram e alguns outros informativos a mais, caso você queira aprender mais ou conhecer mais em relação ao meu trabalho e coisas que podem também estar agregando ao seu negócio como empreendedor digital. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, você traz uma promessa central que diz, olha, descubra como acabar com a vontade exagerada de comer doces em apenas 21 dias. O método que vai te ajudar a desintoxicar do açúcar, acho que seria que te desintoxicar do açúcar e acelerar o seu metabolismo em apenas 21 dias, através de uma alimentação estratégica para você ficar livre da vontade excessiva de doce, inclusive quando estiver mais ansiosa ou na TPM. Vamos lá. Primeira coisa, a ideia central ela é bem interessante, mas eu acredito que faltou algum elemento na parte da execução verdadeiramente. Porque o que acontece? Quando a gente pensa numa página de vendas, a primeira dobra, né, que é esse primeiro momento aqui que normalmente tem título e subtítulo, né, headline e subheadline, a gente utiliza muito para poder despertar um desejo e um interesse muito forte por aquilo que você tem a apresentar posteriormente. Só que o que é que você traz? Olha, primeira coisa, descubra como. Descobrir é porque tem algo para poder ser revelado, certo? Então você está utilizando um pouco mais de segredo. Isso é bacana. Apesar de que eu não gosto de utilizar descubra como porque é muito geral. Todo mundo utiliza isso. Entende? Então, sempre quando a coisa é muito geral na cópia, eu acabo não optando por não utilizar. Porque vira senso comum. Se todo mundo está falando a mesma coisa, eu não tenho diferenciação. Se eu não tenho diferenciação, eu não gero conexão com o meu público, eu me torno apenas mais um dentro do feed dele. Certo? Então, eu particularmente não gosto de utilizar isso daqui, tá? Mas vamos lá. Descubra como acabar com a vontade exagerada de comer doces. Beleza. Aqui você está falando sobre o problema. A pessoa quer acabar com a vontade exagerada de comer doces. Porém, talvez vou prosseguir e vou fazer um contexto bem interessante em relação a isso. Vamos lá, em apenas 21 dias. Qual é a grande questão? Normalmente, pessoas que ela tem dificuldade em relação à parte da alimentação têm um pouco de ansiedade também, né? Acaba uma coisa associando muito a outra, tanto que muitas pessoas, para poder acabar com um doce, precisa cuidar da parte psicológica, né? Isso eu falo até por mim, porque eu gosto de doce pra caramba. Mas, quando a gente fala em relação a 21 dias, para algumas pessoas isso pode parecer muito distante, certo? E tradução, parece que eu preciso sofrer durante 21 dias para depois disso eu me acostumar e começar a ter resultado. Enquanto, na verdade, eu acredito que através do que você está entregando, a partir do dia seguinte, a pessoa consiga reduzir muito a vontade dela de comer doce, por N motivos. Seja por um fator motivacional, né? Então ela está motivada a executar aquilo, seja por uma reeducação alimentar, que você traz aqui embaixo, né? Falando sobre não reeducação, mas uma mudança do paladar, esqueci qual foi o termo que você utilizou, mas beleza. Então eu não utilizaria 21 dias porque eu acho um tempo muito longo. E se o seu produto ele não é planejado para em 21 dias gerar esse resultado, não coloca. Se é realmente o produto, como eu vi que ele tem um formato de desafio, se ele é um desafio que separa em 21 dias, possa ser interessante. Porém, mesmo assim, eu não utilizaria, porque você está falando de um público ansioso e você está falando que ele vai resolver o problema dele depois de 21 dias, certo? Quando a gente fala na cópia, a gente não olha para a persona, a gente olha para os estados emocionais. E quando a gente lida com um público ansioso, a gente precisa trazer o que a gente chama de alívio imediato. O que é um alívio imediato? Se você tiver acesso a isso, tudo vai se resolver. Não precisa nem ser tudo, mas as coisas vão se resolver. Por quê? Porque ele está ali num nível de ansiedade. Beleza, eu preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver. Vi isso daqui é uma solução, se eu comprar, eu vou resolver? Vou. Ok. Entende? Mas se você fala, olha, depois de você comprar, você ainda vai ter que ter disciplina durante 21 dias para você poder continuar. Então você aumenta o nível de ansiedade, porque a ansiedade ela é muito baseada nisso, né? Na visão futura. E você está aqui dando um futuro de 21 dias, praticamente um mês. Um dozeavos de um ano, praticamente. Certo? Então isso acaba não sendo tão interessante. Mas vamos lá. Aí você traz o método que vai te ajudar a desintoxicar do açúcar
e acelerar o seu metabolismo em apenas 21 dias, através de uma alimentação estratégica para você ficar livre da vontade excessiva de comer doces, inclusive quando estiver ansiosa ou na TPM. Tá muito longo, né? Para uma sub-headline tá muito longo. Sub-headline ainda precisa ser mais enxuta. E tem dois elementos aqui que eu tô sentindo falta. Primeiro, um pouco mais de segredo. Você já entregou tudo, você já explicou tudo o que é. E não é bom. Por mais que eu sei que em alguns momentos a gente pensa, cara, quando eu vou comprar um produto, eu sempre olho se eu quero isso, se é isso, acabou, vou comprar. Né? Normalmente eu sempre ouço esse discurso: Felipe, olha, eu não gosto de fazer esse negócio de copy longa, não, esse negócio de enrolar demais, porque eu mesmo quando vou comprar é assim. E na prática não é. Até porque se você comprou vários produtos de marketing digital, você sabe que eles trabalham dessa maneira. Eles fazem toda essa transição. Você assiste vídeos, assiste lives, assiste vídeo de vendas, você passa por esse processo, mas não é consciente, é inconsciente. E esse é o segredo da copy. Não é você fazer com que a pessoa ela pense sobre aquilo, porque isso aqui é totalmente consciente. Você está trazendo, olha, você vai conseguir acelerar isso através de uma alimentação estratégica. Isso é consciente, isso é o lado racional do cérebro, né? Para você poder ficar livre da vontade excessiva de doce, que é trazendo justificativa. Justificativa é consciente, é lado racional. Inclusive quando estiver mais ansiosa com TPM, novamente é racional. Então, até eu traria aqui um pouco de emocional. Olha, você vai conseguir isso mesmo que você esteja ansiosa ou na TPM, beleza. Mas a grande questão é que é muito estímulo racional. E principalmente no início de uma copy, cara, é focar na emoção. Então, como por exemplo, a gente poderia despertar um pouco mais de interesse, de curiosidade, de desejo e trazer um elemento que, cara, faça com que a pessoa olhe pra cá e não veja um descubra como e veja que todo mundo tá falando disso. Talvez se a gente faz uma abordagem aqui, fazendo um improviso, que talvez não fique tão bom assim, mas se a gente faz uma abordagem falando algo como tem acesso ao método, ou não precisa ser método, né? Mas tem acesso a X, e aí você pode botar o nome de um método, algo do tipo, que poucas pessoas utilizam para poder alcançar tal resultado. Ou então, por exemplo, se você desenvolveu isso, você certamente se baseou em alguma coisa, seja uma pesquisa acadêmica ou algo nesse sentido. Você pode colocar, olha, essa estratégia para poder acabar com a sua vontade de comer doces foi desenvolvida por cientistas e algumas pessoas estão tendo acesso e tendo resultados incríveis. Então, olha, é uma promessa, né? Porque eu estou falando que aquilo é possível acontecer, mas é uma promessa indireta. E ao mesmo tempo uma promessa indireta com muito reforço, sabe? Você está trazendo elementos de autoridade, você está trazendo elementos de extremo segredo, porque, beleza, mas que estratégia é essa? Né? Já foi validado, que interessante, entende? Então você pode trazer esses elementos para poder brincar um pouco na mente do leitor, para ele poder parar e pensar: caramba, velho, isso parece interessante, mas deixa eu ver mais sobre esse negócio. Porque a primeira dobra da página, ela precisa gerar esse desejo de: é interessante, mas deixa eu ver mais sobre isso. Porque a cópia ela precisa ser lida, né? Você precisa fazer com que a pessoa leia. Se você simplesmente chega para ela: descubra como fazer isso, através disso, acabou. Ela não precisa mais do que pesquisar. A não ser que você está lidando com um público totalmente consciente, um público que ele já sabe o que ele quer. Exemplo hipotético: descubra como se tornar um gestor de tráfego, aprendendo a como gerir tráfego para negócios locais. Cara, eu posso fazer uma baita promessa assim, porque é um público muito consciente. Mas se esse mesmo produto for vendido para um público não consciente, eu vou ter que falar de outra maneira, como muitas pessoas utilizam, né? Descubra como trabalhar no marketing digital sem precisar investir um real do seu bolso. Entende? Né? E aqui eu estou até utilizando o Descubra como, né? Mas só para poder trazer essa referência do argumento posterior que você vai estar utilizando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: o subtítulo, a gente sempre vai ou reforçar a promessa, então é basicamente a gente falar a promessa de uma maneira diferente, ou então a gente vai trazer uma quebra de objeção. Nesse caso daqui, eu acredito que um reforço de promessa seria muito interessante, porque reforço de promessa desperta mais curiosidade. E aí, após isso, o que é que eu faço? Prova. Porque o seu produto é um produto de prova. Eu vi que você tem alguns depoimentos aqui embaixo, certo? Eles são poucos. Não estou dizendo que você precisa colocar algum ou forjar algum, não, mas eles são poucos, porém são depoimentos, certo? Se for possível, por exemplo, publicar a foto da pessoa que está aqui, mesmo que eu não publique nome, claro, se a pessoa permitir também, é interessante para poder mostrar que é real, certo? Essa foto aqui é super interessante, então, tipo assim, eu deixaria isso aqui, cara, muito evidente, e deixaria isso aqui cair em cima, porque você faz uma promessa muito forte e depois você reforça a promessa no subheadline e depois você reforça a promessa com imagem. Porque você está lidando com o público que ele quer acabar com aquilo. E aí o que você fala para ela? Olha, essas daqui são as pessoas que conseguiram isso. E depois você vai explicar toda a parte argumentativa para poder apresentar o produto. Entende?
Então, as ordens do que está sendo apresentado aqui que eu não gostei muito, tá? E além disso, claro, algumas linhas de argumentação. Por exemplo, olha, você sente vontade de comer doce todos os dias? É legal, beleza? Isso daqui é o que a gente chama de identificação, não. Acho que é identificação mesmo, né? Que a pessoa olha, ela lê e se identifica com aquilo. Mas é um gatilho de empatia, por assim dizer. É interessante. Eu gosto muito de utilizar algo que desperte o lado do medo, né? Algo que incomode a pessoa. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma página aqui que eu desenvolvi recentemente, que é a... Peraí que eu esqueci o nome agora. Negociação de impacto aqui. Bacana. Olha lá. Domine a técnica secreta para conseguir fechar contratos 2 vezes mais caros em suas próximas negociações. Promessa pura. Então, olha, técnica secreta. Que técnica é essa? Não sei. O que é que eu vou conseguir através dessa técnica secreta? Você vai dominar ela, a primeira coisa, você não vai aprender. Qual é a diferença de aprender e dominar? Aprender é absorver conhecimento. Dominar é saber utilizar ela, certo? Então, por exemplo, se eu aprendo como dirigir ou aprendo a fazer um cubo mágico, é bem diferente de eu dominar um cubo mágico, certo? E outra coisa que aprender, tem muitas pessoas que têm muita objeção quanto a isso. E aqui embaixo eu coloco aprenda, olha, aprenda a metodologia. Eu aqui poderia colocar tem acesso à metodologia também. O especialista ele já alterou algumas partes do texto aqui, então eu não sei necessariamente o que são coisas minhas ou que ele alterou depois. Mas, ó, aprenda a metodologia utilizada por grandes players do mercado e validada pela Fundação Getúlio Vargas, uma das top 3 do mercado em administração do Brasil, para fechar negócios altamente lucrativos. Cara, negociações altamente lucrativas. Isso aqui desperta interesse? Desperta. Desperta desejo? Sim. Diz o que é? Não faço a mínima ideia. Eu sei que é uma metodologia, mas que negócio é esse? Né? É algo que eu posso conseguir fechar contratos mais caros, é algo que é utilizado que foi validado pela Fundação Getúlio Vargas, é algo que é utilizado por grandes players. Cara, promessa em cima de promessa, é um reforço de promessa, né? E ainda tem uma quebra de objeção que eu tô falando, olha, ele foi validado pela Fundação Getúlio Vargas. E aí aqui abaixo, o que é que eu faço? Vou pro lado do medo, olha. A verdade é que ninguém te conta sobre negociação e como fechar contratos mais lucrativos, certo? Teve uma outra versão que eu apresentei para eles que foi algo dizendo basicamente o seguinte, que eu acho que até coloquei aqui abaixo também, olha. Você já saiu, colocou aqui embaixo. Você já saiu de uma negociação com a sensação de que poderia ter sido melhor? Isso aqui poderia estar em cima também. Entende o que é que eu faço? A pessoa gera essa conexão, mas ela pensa, caramba, velho, poderia ter resolvido isso. Algo bem simples que você poderia pegar exatamente o que está aqui e copiar para lá seria algo semelhante a você já tentou parar de comer doces várias vezes, mas nunca consegue? Né? Tô dando um exemplo hipotético aqui, talvez eu não utilizaria essa argumentação, mas se a gente fosse adaptar seria basicamente isso. Mas o que, é que eu faço no primeiro momento? Desperto muito essa questão de, cara, eu tenho um problema, eu preciso resolver. E eu só consigo resolver através desse método que eu apresento aqui em cima, entende? E aí depois disso tudo aí viria a parte de argumentação. Então, eu acabei de olhar aqui pra baixo, já tem 13 minutos de vídeo e eu só tô na primeira dobra e no iníciozinho, no título da segunda dobra da página. Eu vou fazer o seguinte, se você quiser uma análise mais completa ou até mesmo que eu te ajude a fazer o desenvolvimento dessa página, seja recriando ela ou algo semelhante a isso, entre em contato comigo, como eu falei, meus contatos estão aqui abaixo, certo? E eu vejo de que forma eu posso estar te ajudando, tá bom? Porém, dando um feedback geral aqui. Existem vários elementos, tanto na apresentação do produto, certo? Quanto no explorar dos depoimentos que eles não estão sendo bem explorados, certo? Na sua própria apresentação também, eu gostei, mas acredito que poderia melhorar alguns pontos. Quando você fala que, olha, o que é que eu vou ter acesso do programa? Cara, e-books e videoaulas. Vídeos curtos e objetivos, mas o que é que eu vou aprender? Porque isso daqui são características, é o que você... A característica do que eu vou ter acesso, mas qual o benefício? Sabe? Não tem benefício. Ele está falando aqui, olha, você vai receber isso e aquilo. Não, mas através disso você vai conseguir o quê? Entende? É o que está faltando aqui também. E tem várias outras coisas aqui para baixo também, nessa apresentação dos módulos e tal, certo? Que eu acredito que dá para poder fazer uma coisa bem bacana, principalmente com esse termo aqui, ó, reprogramando o seu paladar. Eu acredito que isso daqui pode ser a cereja do bolo da sua copy para que você transforme ela verdadeiramente em uma página de vendas de alta conversão. Mas como eu falei, se precisar de ajuda, manda mensagem e o link vai estar aqui abaixo. Fechou? Então é isso, um beijo no coração e até logo.